Este gabinete é a representação do Ministério da Saúde no CNAI, porque o CNAI, o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, funciona numa lógica de loja do cidadão, portanto tem a representação de vários ministérios e tem também gabinetes que são do próprio CNAI, portanto, que é uma estrutura do Alto Comissariado para as Migrações. Então, nós temos o privilégio de trabalhar em colaboração com todos estes colegas que fazem este trabalho maravilhoso de rastreios e de identificação precoce de algumas patologias que facilitam, obviamente, o seu tratamento. Depois, esta parceria, esta colaboração que temos com estes colegas é efetivamente fundamental para os nossos cidadãos estrangeiros e, sobretudo, para os nossos imigrantes que estão em situação irregular. Portanto, estão numa situação particularmente vulnerável, portanto, existe um conjunto de fatores, como todos sabemos, que muitas vezes são impeditivos do acesso à saúde e o nosso papel, em conjunto com estes colegas, é exatamente desbloquear o acesso à saúde destes cidadãos. Não me vou alongar mais, vou começar por dar a palavra à Cristina Mora, da Aspas, que vai começar a sua apresentação. 10 minutos, Cristina. São as ordens que recebi. Esta voz eu acho sempre que não é necessário. Ok. Bom, então a Aspas há 23 anos que desenvolve um trabalho de intervenção comunitária. Portanto, este é o nosso modelo, é esta a nossa forma de trabalhar. Vamos ao encontro das pessoas, portanto, antes de mais, a Aspas trabalha intervém nas áreas de Amadora e Sintra. Portanto, são dois municípios onde residem e por onde passam um número de imigrantes africanos, sobretudo, um número bastante significativo. Portanto, toda a nossa intervenção é dirigida fundamentalmente, não exclusivo, mas fundamentalmente para a população imigrante e, em particular, de origem africana. Portanto, o nosso trabalho é ir ao encontro das pessoas, vamos aos bairros, vamos aos locais onde elas residem, vamos aos locais onde elas se concentram, se encontram, onde rezam, inclusive. Respeitando a sua cultura e, portanto, naturalmente a sua religião, trabalhamos com as pessoas no seu contexto social. Portanto, o nosso trabalho neste contexto, é um trabalho direto com as pessoas, trabalhando para a sua autonomia. Eu estou a aquecer, já perceberam, não é? Portanto, trabalhando para a sua autonomia nas várias áreas da sua vida, portanto, na área social, na área da saúde, etc. Definindo, procurando com elas, portanto, é um trabalho com as pessoas e não para as pessoas apenas, trabalhando com elas estratégias de autonomia. No rastreio, seguimos esta metodologia. Portanto, nós temos ações de sensibilização na comunidade, temos um grupo de pessoas e trabalhamos muito também com pares, portanto, temos na nossa equipa, desde a sua fundação, temos na nossa equipa pessoas de origem africana, primeira e segunda geração, pessoas que residem ou residiram nestes locais e em bairros, nestes bairros sociais ou bairros de habitação degradada, portanto, que conhecem muito bem a realidade e que conhecem as pessoas e esta comunidade.
Portanto, estas ações de sensibilização são realizadas nos locais de concentração ou de residência. Portanto, concentração pode ser as estações dos comboios, a porta das mesquitas, portanto, os locais onde eles, as festas, quando sabemos, e porque alguns destes colaboradores também participam nestas festas, procuramos conversar com as pessoas diretamente. Portanto, para além da distribuição dos preservativos, dos folhetos informativos, fazemos aqui um trabalho de sensibilização para a realização do rastreio. Temos ações de informação e formação, particularmente junto dos parceiros, nas associações locais, muitas delas a pedido dos mesmos, dirigida a técnicos em particular, e, por vezes, a pedido também dirigida a utentes destas associações. E depois temos as ações do rastreio propriamente dito. E nestas ações do rastreio temos, portanto, as ações de sensibilização são feitas ou individualmente, sem que haja rastreio naquele momento, ou sempre que temos as ações de rastreio também temos mediadores na rua a sensibilizar as pessoas e a encaminhar as pessoas para o rastreio, sendo que estamos sempre na proximidade. Relativamente à ligação aos cuidados de saúde, nós temos temos protocolos já há vários anos com os ACES, da Amadora e de Sintra, e com o HFF, o Hospital Fernando Fonseca. Portanto, sempre que temos casos reativos e que as pessoas aceitam a referenciação, e quando não aceitam procuramos sensibilizá-las para tal, mas se não os conseguimos demover, naturalmente que respeitamos a sua decisão, procurando, no entanto, explicar-lhes a importância de se dirigirem aos cuidados de saúde para confirmar o resultado do teste e iniciar tratamento, se for o caso. Portanto, temos sempre a esperança, é algo que nos custa imenso, quando não conseguimos convencer as pessoas a serem referenciadas, mas temos a esperança de que, posteriormente, autonomamente, ou que nos venham pedir o apoio, que as pessoas cheguem aos cuidados de saúde. Acompanhamos sempre, e naturalmente, desde que a pessoa o autorize e até à data tem autorizado. Acompanhamos sempre a pessoa à primeira consulta, que relativamente aos casos reativos para o VIH é realizada em dias de análise, portanto vamos às 9 horas, a pessoa tem uma consulta com o médico e deixamos-la entrar, apresentamos e saímos, damos espaço para que a pessoa fale sozinha com o médico. Depois o médico passa as análises, a requisição de análises e acompanhamos-las às análises. Sabemos logo, porque vamos também marcar a segunda consulta nesse mesmo dia, quando é a segunda consulta, e se a pessoa quiser e autorizar e permitir, acompanhamos-los também à segunda. A partir daqui, alguns têm ficado nossos utentes, são eles próprios que nos pedem ajuda, ou quando percebemos que há aqui alguma dificuldade, e nomeadamente financeira, para se dirigirem ao hospital com a regularidade necessária, somos nós que oferecemos o nosso apoio. E assim trabalhamos a retenção nos cuidados de saúde. Portanto, mesmo quando não ficam nossos utentes, não são integrados nos projetos que nós desenvolvemos nesta área, nós vamos estando em contacto com estas pessoas. A equipa, eu sou a coordenadora deste projeto, temos uma pessoa responsável pelas ações de sensibilização na comunidade, portanto é ela que organiza e que calendariza estas ações, temos várias durante o mês, e é ela que também dirige o trabalho dos pares, dos mediadores comunitários. Temos uma pessoa responsável pelas ações de rastreio, que está aqui presente, a doutora Cristina Formosinho. Temos 4 técnicos de rastreio,
portanto, 4 pessoas que fazem os testes, que realizam os testes. Eu sou o 5º elemento que entro só em situações de SOS. 9 mediadores comunitários, maioritariamente pessoas da comunidade, maioritariamente imigrantes de primeira ou segunda geração de origem africana. E temos um administrativo. Os nossos parceiros, o HFF, o ACES da Amadora e de Sintra, a Câmara Municipal da Amadora e a Câmara de Sintra, a União de Freguesias da Amadora, da Gualva e Mídia Sintra, o ECRI e várias associações locais. Nós, quando iniciámos esta atividade, estabelecemos logo algumas parcerias e, no entretanto, temos vindo a estabelecer outras. Os financiadores, a DGS, a Rede de Rastreio, a Gilead e a Câmara Municipal de Sintra. Com este trabalho, deixem-me dizer relativamente à referenciação, eu acho que tenho ainda um bocadinho de tempo, porque eu sou rápida. Isso é bom. Relativamente à referenciação, devo-vos dizer que, felizmente, saiu o despacho em março, o despacho número 3206-2016. Felizmente saiu este despacho com a referenciação hospitalar. Felizmente, porque com os casos reativos para o VIH sempre nos foi muito fácil, também pelas nossas boas relações com o Serviço de Infecciologia do Hospital Amadora Sintra. Com hepatites e sífilis não foi fácil. Foi muito moroso. Primeiro encontrar o ponto focal, portanto a pessoa que queria relacionar-se connosco, depois a marcação das consultas, enfim, com Sintra depois a marcação das consultas foi mais célere, com a Amadora nem por isso. Portanto, com o hospital, a partir do momento em que sai este despacho, eu imprimi-o e fui a correr ter com a doutora Patrícia Pacheco, que me disse, oh meu Deus, vocês vão encher as consultas com as hepatites B. E sim, de facto temos tido, desculpem, eu não trago números, mas temos tido alguns casos reativos para o VIH, todos confirmados, temos tido muitos casos hepatites B, confirmadas, até à data, os que já fizeram as análises estão confirmados, alguns hepatite C, alguns sífilis. Com esta metodologia, com esta equipa de trabalho, com esta parceria e integração, participação na rede de rastreio, de facto, e com a nossa metodologia, de facto, temos tido sucesso, sendo que fazemos em média 120 rastreios, ou rastreamos em média 120 pessoas por mês. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer o amável convite para estar aqui e agradecer também a colaboração que temos mantido ao longo destes anos com o GAT, que nos tem sido muito vantajosa. Eu devia pegar num... Estava a faltar qualquer coisa que não conseguia mexer os diapositivos e ia ser sempre um bocado estranho. Pronto, eu venho aqui a apresentar um pouco a Associação Existências, aquilo que nós fazemos, de certa forma, de uma forma sucinta, e depois falar um bocadinho sobre aquilo que nos foi solicitado, sobre trabalhadores de sexo, sobre a nossa intervenção junto dos trabalhadores de sexo. E para isso eu tenho que falar um bocadinho do projeto Adão e Eva, que é cofinanciado pela DGS, porque é no âmbito desse projeto, hoje em dia, que intervimos junto dessa população. E depois falar um pouco sobre alguns resultados obtidos. Não serão os resultados que o GAT consegue ter, nem que a Aspas consegue ter, mas pronto, estamos num caminho e num processo e com certeza chegaremos lá. Pronto, isto é... A Existências é uma IPSS, foi fundada em 2004 por um conjunto de indivíduos que já tinham alguma experiência de intervenção junto desta população específica, trabalhadores de sexo, não só, mas também sobre isso, sobre essa população. Tem como objetivo principal a promoção e proteção da saúde, tem como fins secundários a intervenção social, formação e educação, entre outras coisas. As intervenções, nós intervimos em algumas áreas, em primeiro lugar no VIH-Sida e outras STs, na prevenção, no rastreio, no acompanhamento de pessoas infectadas e afetadas. Intervimos na promoção da saúde sexual e reprodutiva,
Intervimos no âmbito das dependências, na redução de danos e minimização de riscos, essencialmente, não só, mas essencialmente em contextos recreativos, nós gostamos de o fazer, se calhar é porque eu gosto de andar à noite, mas nós gostamos essencialmente de fazer isso. Temos também projetos e intervenções dedicadas à promoção de estilos de vida saudável, relacionados com a alimentação, coisa que eu preciso também, e exercício físico, e depois também intervimos na área da formação. Estas ações são essencialmente dirigidas à comunidade em geral, mas, como é óbvio, nós temos um conjunto de populações específicas no qual efetuamos intervenções. São os trabalhadores de sexo, homens têm sexo com homens, populações migrantes, utilizadores de drogas, etc. Basicamente, focamos muito a nossa intervenção junto a estas pessoas sempre que o podemos. Falando sobre trabalhadores de sexo, e como vos tinha dito, tenho que falar do projeto Adão e Eva 2, que é a continuação de um projeto, ou de 2 projetos que surgiram desde a fundação da associação. No início era o projeto Adão, que intervia com homens sem sexo com homens, no contexto da prevenção do VIH-Sida. No projeto Eva, que intervinha junto de trabalhadores de sexo, no mesmo âmbito. Depois fundiram-se num único projeto, no projeto Adão e Eva. E, neste momento, tendo em conta que abrangemos e que a abrangência do projeto é um pouco mais além do que aquilo que fazíamos, decidimos colocar o nome Adão e Eva 2, porque assim nos fez sentido. Os objetivos, entre outros, é a realização de rastreio VIH-Sida e outras STs, referenciar esses indivíduos para gestores de saúde, como é óbvio, diminuir o risco de infecção junto dessas pessoas, melhorar a condição de vida dessas pessoas e caracterizar de alguma forma essas populações-alvo. As populações-alvo deste projeto são os trabalhadores do sexo, homens têm sexo com homens e utilizadores de droga. É aquilo que nós fazemos. Este projeto é cofinanciado pela Direção-Geral da Saúde, como disse anteriormente, e vamos nos mantendo assim. As estratégias de intervenção são, e nós, desde o princípio nós gostamos de fazer isso, são alicerçadas na utilização de equipas móveis que se deslocam junto destas populações-alvo, de forma a estabelecer relações de confiança com estas pessoas e a assegurar o follow-up destes utentes de uma forma consistente, de forma a melhorar as condições de vida dessas pessoas e condições de saúde. As atividades passam muito pela realização de testes de VIH-Sida, hepatite B, sífilis, distribuição de material informativo e preventivo, apoio psicossocial, aconselhamento, encaminhamento, referenciação, tudo isso que muitos de vós já estão, de certa forma, sabem tão bem como eu, ou melhor. As zonas de intervenção onde nós intervimos, e isto tem-se alterado um pouco, a realidade tem-se alterado um pouco desde a crise que abalou o nosso país, a realidade tem-se alterado um pouco, mas as zonas de intervenção que nós temos são a malha urbana da cidade de Coimbra, durante a noite, as estradas nacionais, isto passa um bocadinho do nosso âmbito de intervenção, que seria o Distrito de Coimbra, mas nós não podemos deixar de acompanhar algumas pessoas que estão já, no caso da Meada do Luso, um pouco do Distrito de Aveiro, mas aí nós colaboramos com o Abraço Norte e realizamos testes em colaboração com eles junto a esses indivíduos. Vamos também a Condeixa, Penela e Pombal, que fica no Distrito de Leiria, mas também temos pessoas que ficam contíguas à nossa intervenção, não podemos deixar de fazer, e Mira Figueira da Foz, que é a Estrada 109, que nós também fazemos durante o dia, intervenção junto a essas pessoas. Casas e apartamentos, sobretudo em Coimbra, Figueira da Foz e Cantanhede, julgamos junto dessas pessoas, em Dorse, como é óbvio, e clubes de strip e de alterno, em variadas zonas, nomeadamente Coimbra, Figueira da Foz, Condeixa e Pombal, que já fica um pouco fora do nosso âmbito de intervenção, mas nós não podemos deixar de o fazer, como é óbvio também. Apresentando alguns resultados, tendo em conta que o tempo é escasso. Os locais de intervenção, e tendo em conta os números dos utentes que acompanhamos, trabalhadores de sexo, como se pode verificar, tanto na Baixa de Coimbra, em contexto de rua e estradas nacionais, o número é menor do que os clubes e que os apartamentos. Essa realidade já foi muito diferente quando eu comecei a intervir há 16 ou 17 anos. A crise tem baixado um pouco o número de pessoas que trabalham na rua e tem aumentado as pessoas que trabalham em indoors. O preço das pessoas que trabalham em indoors que tem vindo a ser cada vez mais baixo e pronto, tem-se verificado uma certa redução desse número. Depois temos também a nacionalidade destes indivíduos. Como se pode verificar, a maior parte da nacionalidade hoje em dia é brasileira. A portuguesa está em segundo lugar, depois temos um conjunto de outros países, do qual eu destaquei as romenas, as nigerianas, cabo-verdianas, colombianas, russas e outras, mas existem dezenas de indivíduos. Faltou-me aqui um slide, um diapositivo, porque eu saltei e enviei fora do prazo isso, mas durante o período de julho de 2015 a abril de 2016, nós fizemos intervenção junto de 367 indivíduos trabalhadores de sexo. Isso faltou-me esse slide.
Relativamente às idades, o indivíduo mais jovem que acompanhamos tinha 18 anos, o menos jovem tinha 66 anos e a média de idade situava-se nos 36,9 anos. Como se pode ver aqui, a maior prevalência será na faixa etária entre os 35 e os 39. Nós utilizamos faixas etárias que são disponibilizadas pela DGS, portanto, nós utilizamos as mesmas faixas etárias. Relativamente ao género, como é, se calhar, perceptível, a maior parte, ou expectável, a maior parte das pessoas são de sexo feminino, depois temos homens e transgêneros também, alguns. Relativamente aos rastreios, como podem verificar, a maior parte dos nossos rastreios foram efetuados em indivíduos trabalhadores sexuais. Há uma necessidade que nós sentimos e que temos que fazer de aumentar junto de outras populações, nomeadamente homens que têm sexo com homens e utilizadores de drogas e clientes de trabalhadores de sexo, e imigrantes também, e depois existe ali alguma faixa de população geral. A população geral é atingida sobretudo nos dias de comemoração do dia da Semana Europeia do VIH-Sida, de rastreios, mas também começa a haver cada vez mais um contacto e uma procura destas pessoas na internet, locais onde possam realizar o teste, e por uma razão ou outra preferem não o fazer no CAD e fazem junto da nossa instituição. Não sei se posso dizer números sobre isso. O tipo de rastreio, nós temos realizado muito mais de VIH-Sida, como podem verificar, depois de hepatite C, hepatite B e sífilis. Nós realizamos rastreios, 105 rastreios a trabalhadores de sexo, isso será para trás, e do VIH-Sida foram 225 realizados, hepatite C 155, hepatite B 105, sífilis 101. E é tudo para já. Se tiver alguma questão, estou a vosso dispor para esclarecer. Está bem? Muito obrigado. Bem, de facto, moderar uma mesa assim é um privilégio, não é? Cumprido o prazo. Cumpriu, exatamente, bem cumprido. Ora, a seguir... Sim. Sim, os números referem-se ao período de julho de 2015 a abril de 2016. Então, vamos agora continuar com a acompanha com a Sandra Pancas. Obrigada. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Sandra e eu estou aqui a representar a Acompanha de Peniche. Desde já quero agradecer ao GAT pelo facto de nos ter também incluído nesta rede de rastreio, porque de facto tem sido uma mais-valia no nosso trabalho. Peniche, para quem não conhece, eu penso que toda a gente conheça, mas de qualquer das formas é uma cidade que fica ali na Zona Oeste, com cerca de 28 mil habitantes, portanto temos um bocadinho uma realidade provavelmente diferente daquela que é vista nos grandes centros urbanos, daí também o facto de achar aqui algumas, ser interessante partilhar convosco aqui algumas dinâmicas da nossa pequena península, que eu desde já convido a todos também para poderem visitar, porque temos belas praias e acredito que não se vão arrepender acerca disso, está bem? Também se come bem. Pronto, e em relação ao se comer bem e à principal economia que é na cidade de Peniche, tudo o que está relacionado com o mercado de trabalho, maioritariamente está relacionado com a questão das pescas. O que, de certa forma, e todos nós sabemos que a questão da pesca tem intrínseca algumas fragilidades, o que contribui bastante para a questão socioeconómica da nossa cidade. A Peniche, e nós no final dos anos 90, sensivelmente, houve um grande alarme a nível social acerca do elevado de pessoas que consumiam substâncias e a inexistência na altura do programa de troca de seringas fez exatamente um grupo de pessoas a refletirem acerca desta problemática e foi então, e também, já agora, a questão do aumento do número de pessoas infectadas. Recordo que até 2012, que são os dados mais atuais que nós temos em relação aos distritos onde surge Peniche, no distrito de Leiria, o concelho de Peniche era onde apresentava o maior índice maior prevalência de casos de VIH. Então foi quando a Acompanha decide criar a equipa de Rua Porto Mais Seguro, que continua a operar no terreno até agora,
Com essa intervenção percebemos que ainda assim havia necessidade, porque havia uma baixa literacia na área da questão do VIH-Sida. Foi então que nós decidimos, a companhia decidiu apresentar uma candidatura, até então agora a DGS, apresentar uma candidatura na área da prevenção do VIH. Ainda assim, e dada essa intervenção que estava a ser feita, conseguimos perceber que o nosso trabalho ficava a meio, literalmente a meio. E isto acabava por... Nós sentíamos constantemente que eram perdidos casos, eram perdidas situações. E o que é que eu quero dizer com isto? Fazíamos prevenção, sentíamos que havia efetivamente a necessidade de uma resposta eficaz e imediata na realização do rastreio ao VIH e essas respostas, pura e simplesmente, não existiam no nosso concelho. O que é que nós fazíamos? Encaminhávamos para os médicos de família, que todos nós sabemos que essas situações, por si só, eram perdidas e a resposta que nós necessitávamos não existia. Depois também tivemos uma outra resposta que também não foi a mais eficaz, que a boa vontade, o CAD de Leiria deslocava-se a Peniche uma vez por mês, últimas quintas-feiras do mês, para realizar rastreios. Como todos sabemos, e mediante aquilo que já foi hoje aqui apresentado, esta metodologia também não funcionava. E graças às novas orientações e graças também a uma candidatura que apresentámos à Direção-Geral de Saúde, demos então início ao projeto Cidade Alerta, que é um centro de rastreio. Esse projeto foi então implementado em agosto de 2015, quase que ao mesmo tempo que passamos a fazer parte desta que é a rede de rastreio. O projeto Cidade Alerta promove ativamente a realização de testes, VIH, sífilis, as hepatites, de forma anónima, confidencial e gratuita, com o aconselhamento e com a devida referenciação. Passo já a referir que em relação ao processo de referenciação, não tivemos, efetivamente, dificuldade na realização dos protocolos. Nós sabemos que isso inicialmente foi um passo um bocado complicado para algumas instituições. Nós, efetivamente, não sentimos essa dificuldade. Inclusivamente, a companhia faz parte, a nível do ACEJ Oeste-Norte, nós somos coordenadores na área do VIH-Sida, que é uma área prioritária de intervenção na zona do ACEJ Oeste-Norte. Portanto, foi alguma coisa que conseguimos ultrapassar. Em relação, para além da realização de rastreios, aquilo que realizamos também é a distribuição de preservativos, o encaminhamento para estruturas formais de saúde, a devida referenciação e o apoio psicossocial. Em termos de contexto de intervenção, para além do espaço fixo do nosso centro de rastreio, fazemos as atividades também em contexto de outreach, nos bairros socioeconomicamente desfavorecidos, espaço de lazer noturno, junto das trabalhadoras sexuais, locais de tráfico e também dirigidos para a comunidade em si. Populações-alvo, portanto, a populações de trabalhadoras do sexo, homens que fazem sexo com homens, utilizadores de drogas injetáveis, população sem abrigo e população migrante. Este é o nosso centro de rastreio, já agora também para ficarem a conhecer e terem um bocadinho uma ideia do nosso centro. Acho que já... Não. O nosso modelo de funcionamento pauta-se pela marketing e intervenção em outreach, serviço anónimo, gratuito e confidencial, o aconselhamento, testes rápidos, oferta de preservativos e a devida referenciação. Muito provavelmente este modelo de funcionamento é aquele que é assumido ou também seguido por outros centros de rastreio. Contudo, e como ainda há pouco o Daniel referenciava e muito bem, acho que há aqui alguma coisa que é importante nós pensarmos. Nós não podemos pegar num modelo e adaptarmos a um todo país, porque existem efetivamente realidades diferentes, existem contextos diferentes, existem movimentos na comunidade diferentes e isso leva-nos também a adaptar o nosso trabalho. E aqui é aquela que eu acho que é a grande mais-valia em relação às redes de rastreio em contexto comunitário. É podermos adaptar a nossa intervenção à realidade que se faz sentir. Temos um funcionamento semanal, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17h30, sendo que sempre que há um contacto prévio com a equipa, para marcação, nós não precisamos, não é necessário fazer marcação, mas sempre que há um contacto e que a pessoa não possa estar disponível para realizar o teste neste horário, a equipa disponibiliza-se, inclusivamente temos uma equipa sempre a trabalhar das 8 às 23 horas, 4 dias por semana, que é quando fazemos as intervenções noturnas, portanto há sempre a possibilidade também de realizar o teste nessas alturas. É atribuído um código interno
de forma a mantermos de igual modo o anonimato. O contacto telefónico é disponibilizado para a pessoa que vai realizar o teste, se assim o entender. Por exemplo, em situações de período de janela, nós disponibilizamos a enviar uma mensagem a relembrar da data que necessita de realizar novamente o teste. Também, em situação de acompanhamento social ou psicológico, é feito um diagnóstico, ficha de referenciação, e aqui nós funcionamos desta forma. A partir do momento que há uma situação de um teste reativo, nós, com o código que atribuímos à pessoa, disponibilizamos uma ficha de referenciação. Nessa ficha consta todas as indicações de onde é que fica o hospital, o contacto, a médica de referência, porque a partir do momento que nós temos o teste reativo, nós temos uma base, apesar de termos o protocolo que assegura esta referenciação, de uma base também de disponibilidade da médica de referência, nós telefonamos imediatamente para a médica. Se assim não for possível, pedimos à pessoa que deixe o contacto telefónico, marcamos a consulta e essa ficha é devolvida à pessoa, com a particularidade de que nessa mesma ficha o anonimato mantém-se a partir do momento que se entra no Sistema Nacional de Saúde. Obviamente que isso termina, porque é necessário depois os dados da pessoa. Contudo, temos uma parte destacável em que a pessoa assina na consulta a autorização para fazer o reporte dos dados, se a pessoa efetivamente foi à consulta ou não, que eu acho que isto é fundamental. Quais são os níveis de CD4, carga viral. É importante nós fazermos um trabalho completo, é importante nós entendermos se aquela pessoa foi para rastreio, se o rastreio foi realizado numa fase precoce ou não. Eu acho que isso é muito, muito importante que nós consigamos fazer todo este caminho. E, posteriormente, essa informação é-nos devolvida caso o doente o autorize, como é óbvio. Depois também nos disponibilizamos para fazer o acompanhamento, se a pessoa assim o entender, e nas consultas seguintes e inclusivamente na gestão da medicação quando necessário. O número de rastreios que realizámos foram 353 rastreios, no período compreendido entre agosto de 2015 e maio de 2016. Nós aqui temos a população geral, 249 rastreios, que também se deve muito à iniciativa Semana Europeia do Teste, porque nós não temos unidade móvel, quem sabe, seja alguma coisa que possamos vir a pensar, mas recorremos à unidade móvel de rastreio cedida ou emprestada pela Câmara Municipal de Óbidos, onde isto, mais uma vez, vai ao encontro de que quanto mais próximos estivermos da comunidade, maior está o sucesso na realização dos rastreios. Depois temos uma outra realidade. Peniche, apesar de estarmos ali no cantinho, os centros rastreios mais próximos que temos é a Associação Novo Olhar em Leiria e a Impulsar em Leiria, depois para sul os centros em Lisboa. Para interior, não existem respostas em relação à realização de rastreios ao VIH, nem mesmo o CAD, porque já houve em tempos o CAD de Santarém, que neste momento não funciona, e aquilo que tem vindo a acontecer é que nós estamos a receber pessoas de Santarém, Mafra, Nazaré, portanto toda a zona do Oeste e muito mais para além disso, nós estamos a receber muitas pessoas daí. Portanto, por aí talvez também se possa justificar e depois também provavelmente muitas pessoas podem não reportar estar incluídas em algum destes grupos-chave e que poderão eventualmente estar. Depois, em relação ao número de casos reativos, nós tivemos 15 situações reativas para a hepatite C nas pessoas que usam drogas, 2 situações para as pessoas em situação de sem-abrigo e 3 situações de HIV para os outros, a população em geral. Depois, efetivamente sentimos algumas dificuldades, mas este é o grande desafio. Nós temos, em relação às pessoas que usam drogas, 6 pessoas em consulta. É importante reforçar que estas pessoas foram todas referenciadas, contudo a adesão à primeira consulta às vezes é um bocadinho complicado. 7 pessoas não aderiram numa fase inicial. Estas pessoas não estão perdidas, são pessoas que inclusivamente estão com a equipa, porque depois nós na mesma estrutura, para além do centro de rastreio, temos também o programa Troca de Seringas, através da equipa de rua Porto Mais Seguro, projeto que é financiado pelo CICAD, e temos também o programa Baixo Limiar. Portanto, são pessoas que nós continuamos a acompanhar e que não estão efetivamente perdidas, e isso também nos tranquiliza de alguma forma.
A intervenção no que se diz respeito às pessoas que usam drogas, aquilo que nós temos vindo a verificar é que, efetivamente, há uma disponibilização da parte delas para a realização do teste. Nós achamos que isso também possa estar relacionado com a multiplicidade de serviços que nós oferecemos no mesmo espaço. Nós não temos apenas o centro de rastreio, como disse anteriormente, isso também, o facto das pessoas estarem ali, porque até fui fazer a toma da metadona, se lhe for dada a oportunidade para realizarem o teste, porque não então fazê-lo. Portanto, achamos, e aquilo que temos vindo a sentir na nossa intervenção, é que isto efetivamente é uma mais-valia. Depois, isto também se justifica a não adesão ou ser um bocadinho mais reticente nesta primeira consulta às vulnerabilidades que estão associadas. Nós falamos muito de vulnerabilidades, mas não nos podemos esquecer de uma coisa. As vulnerabilidades também são diferentes de território para território. Estas populações são efetivamente vulneráveis, pelas questões que nós já sabemos, mas depois há territórios que, se calhar, têm situações ainda mais gravosas do que outras. Por exemplo, e posso passar aqui a dar um exemplo, em situações de pessoas que são encaminhadas pela questão da hepatite C, aquilo que acontece quando é necessário fazer o fibroscan, nós no Centro Hospitalar do Oeste não temos resposta e as pessoas são encaminhadas para o Hospital de Santa Maria. O que é que isto significa? A maior parte das pessoas que não têm possibilidades financeiras, obviamente que vão resistir, obviamente que vai ser complicado dar continuidade a esta situação. Portanto, isto para dizer que a questão da vulnerabilidade tem muito que se lhe diga e tem que ser muito discutida e são estas equipas que estão no terreno que sabem ou que têm talvez mais a capacitação de conseguir identificar estas questões. Em relação ao centro de rastreio comunitário com um conjunto de respostas integradas, que é assim que nós denominamos o nosso centro de rastreio, há a oportunidade de dar aqui uma multiplicidade de respostas, tanto a nível social, a nível dos cuidados de saúde, acompanhamento aos serviços sociais de saúde, distribuição de preservativos e gel lubrificante, programa de troca de seringas, programa de substituição de opiáceos de baixo limiar de exigência. Volto a reiterar que isto está relacionado com a equipa de Rua Porto Mais Seguro, projeto que é financiado pelo CICAD. O horário que nós adaptamos também às pessoas que consomem drogas, ações de sensibilização e informação em diferentes contextos, articulação com outras entidades, acho que é fundamental podermos ter, isto às vezes é aqui o reverso da medalha, se por um lado os grandes centros urbanos se calhar têm mais oportunidades, se calhar em termos de proximidade institucional por vezes é mais complicado. Nós se calhar basta pegar no telefone, vou ligar ali à Clara da Câmara para tentar resolver isto. Portanto, às vezes esta informalidade, nós gostamos das coisas no papel, coisas bem direitinhas, que é para não haver espaço de manobra, contudo, às vezes esta informalidade acaba por ser uma oportunidade para darmos respostas mais rápidas e mais eficazes. Em termos conclusivos, entre 2015 e 2016, agosto de 2015 e maio de 2016, foram realizados 353 testes. Achamos que é um número bastante significativo. Não se esqueçam que estamos ali num cantinho e o nosso... Sandra, eu peço desculpa. Sim, já estou quase a 4 acabar. minutos. Ai, obrigada por ainda não me ter mandado calar. Então, uma elevada percentagem de reativos para a hepatite C. Isto é alguma coisa que de facto nos preocupa. Para a população geral, uma percentagem de reativos de 1,16 e consideramos que um centro de rastreio comunitário com um conjunto de respostas integradas e um trabalho de proximidade é de facto facilitador no acesso ao diagnóstico e o tratamento das pessoas infectadas. Mais uma vez, obrigada. Boa tarde. Continuar com o Miguel Rocha, do GAT. Boa tarde. Sou Miguel Rocha, trabalho no GAT, sou enfermeiro de saúde comunitária e trabalho particularmente no Checkpoint LX, que é um centro de rastreio dirigido a homens que têm sexo com homens, no qual eu sou técnico de rastreio par. O Checkpoint LX foi dos primeiros centros comunitários com respostas de testes rápidos prestados por pares, que foi uma coisa que foi desbloqueada com a direção do GAT na altura e com o programa e com a equipa fundadora do projeto Checkpoint e, em certa forma, acaba por ser agente de estarmos todos hoje aqui reunidos porque permite que o rastreio comunitário seja uma realidade hoje. Prometo ser breve. Portanto, o Checkpoint LX é um centro comunitário dirigido para homens que têm sexo com homens. A sua abordagem é constituída por serviços anónimos, confidenciais e gratuitos. Tem exigência de marcação e horários pós-laborais, aconselhamento voluntário, informativo e atualizado.
Okay. Avaliação rápida do risco e os rastreios integrados, portanto fazemos rastreios de VIH, sífilis e hepatite C. O acesso à prevenção, rastreio e educação é feita pelos pares, portanto todos os pares é que prestam os serviços no checkpoint. Há participação voluntária e consentida em investigação, ligação rápida e imediata aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde e acompanhamento dos serviços ao Serviço Nacional de Saúde pelos pares, sempre que assim o consintam. Temos diferentes níveis de intervenção e respectivos serviços. Portanto, o checkpoint começa por tentar identificar os HSHs em risco e qual é a sua aceitabilidade. Isto só é possível se recolhermos informação. Começámos na altura com o EMIS, que é o European Man with Sex and Man Internet Survey, em 2010, e o principal dado que justificou também a abertura do checkpoint na altura é que 11 em cada 100 HSHs já viviam com a infecção na altura. Posteriormente também participámos no CIAL-1-2, que também é um estudo de prevalência. Aqui 17 em cada 100 HSH já tinham infecção na altura, portanto de 2010 para 2013-14 mais 6 adicionaram-se. E a Lisbon MSM Cohort, que é a cohorte de homens de HSHs em Lisboa, que é sediada no checkpoint em colaboração com o ISPUP, em que, de acordo com os dados de taxa de seroconversão, 3 por cada 100 HSHs seroconvertem ao ano. Portanto, podemos dizer, grosseiramente, em Lisboa, provavelmente, que tendo em conta estes números, 25 em cada 100 teriam a infecção entre os HSHs, portanto, 1 em cada 4. Por isso, não podemos deixar de necessitar de outras ferramentas de prevenção e já começámos a perguntar a esta população o que é que querem fazer no futuro relativamente à PrEP. Fizemos questionários de aceitabilidade, a maioria dos HSHs quer fazer PrEP, toma oral diária, aceita com o pagamento desde que barato e prefere fazer a PrEP no checkpoint. E também estamos a questionar, a participar no questionário Flash PrEP in Europe, que está a perguntar a todas as pessoas em risco de categoria HIV se querem fazer PrEP, como e em que localização e com que profissionais envolvidos. Portanto, ainda está online, se quiserem participar, incentivo-vos a fazê-lo. Outro core de intervenção é alcançar os HSHs em risco e, portanto, abrimos um centro localizado no Príncipe Real, que é um centro de socialização LGBT, com marketing dirigido nos vários locais de socialização e engate de homens que têm sexo com homens, para que conhecessem o checkpoint. Participamos na Semana Europeia do Teste todos os anos, desde que ela existe. Fazemos rastreio deslocalizado do checkpoint, nomeadamente nas saunas Trombeta e Viriato, e com o apoio da unidade móvel MOVSE também do GAT, no Real Pride. Outro core de intervenção é oferecer aos HSHs o acesso à prevenção universal e rastreio, e, portanto, oferecemos aconselhamento a quem queira, preservativos e lubrificantes, rastreio rápido, HIV, sífilis e hepatite C, e uma consulta de rastreio para as outras infecções de transmissão sexual. Portanto, existe uma consulta médica no checkpoint, que funciona uma vez a 2 por semana, e oferece o rastreio de clamídia, gonorreia, boca, urina e ânus, rastreio do cancro anal e rastreio do HPV àqueles que se pretendem vacinar contra o HPV. Identificados HSHs que vivem com infecção ou os que foram expostos. Naturalmente, aqueles que foram expostos são encaminhados para a profilaxia pós-exposição. Os que são identificados com infecção são referenciados para consulta hospitalar e acompanhados caso queiram. E temos uma via verde para o HIV. Portanto, via verde é uma designação que utilizamos na saúde para respostas rápidas integradas para responder a um problema de saúde, normalmente aplicado ao infarto agudo de miocárdio ou AVC. Aqui nós aplicamos à infecção aguda por VIH. Portanto, as pessoas que têm casos prováveis de infecção aguda por VIH, nós encaminhamos para o Hospital de Santa Maria, para a consulta do Dr. Roberto Badura. Em 48 horas são lá colocadas e acompanhadas pelos pares e iniciam o tratamento caso se confirme infecção. Desde o início do protocolo de colaboração, outubro de 2014 até outubro de 2015, que são os dados que temos de reporte, foram enviadas 13 pessoas, 6 tinham a infecção aguda, as restantes tinham sinais de outras infecções de transmissão sexual na sua fase inicial, nomeadamente sífilis e gonorreia. Outro core de intervenção é ligar os homens que têm sexo com homens aos cuidados de saúde e à prevenção seletiva, e aqui temos o acompanhamento à consulta para assegurar o linkage to care, a notificação de parceiros. Temos um serviço de notificação anónima de parceiros no checkpoint, chamado checkout. Portanto, todas as pessoas com um teste reativo neste centro ou com diagnóstico de infecção de transmissão sexual é dada a possibilidade de fazer notificação dos seus parceiros de forma anónima. Damos uma credencial de acesso para uma área reservada do nosso site. Uma vez lá dentro, colocam os contactos telefónicos ou e-mail. Se concordarem com a mensagem que vai ser enviada, os parceiros são notificados.
Do período de outubro de 2015 até abril de 2016, mais de 70 HSHs utilizaram esta ferramenta, notificaram cerca de 200 pessoas. Neste período, 9 recorreram ao checkpoint para fazer rastreio, as outras não sabemos onde é que recorreram. E destas 9, 2 tinham com infecção para o VIH e sífilis, portanto, funcionam. Também iniciámos o seguimento de casos mais recentemente, portanto, a partir de março de 2015 começámos a contactar, passado um mês, todos os homens que têm sexo com homens que foram à primeira consulta hospitalar, avaliar a satisfação, se querem participar no grupo de autoapoio de pessoas que vivem com VIH no checkpoint, se a infecção é mesmo confirmada positiva, se iniciaram o tratamento ou não e se necessitam de alguma ligação a um serviço de apoio social ou psicológico. E também, desde janeiro de 2016, fazemos seguimento de pessoas em PrEP. Portanto, a PrEP não está oficialmente disponível em Portugal, mas há pessoas que já o fazem, encomendando online, e numa perspectiva de redução de danos, abrimos a consulta para que tenham acompanhamento médico. E o grupo de autoapoio, iniciado mais recentemente para pessoas que vivem com VIH. Em termos de impacto na detecção de VIH pelo checkpoint, portanto, neste primeiro slide temos um número de casos de HIV notificados em Portugal. A laranja mais clara encontra os casos de homens que têm sexo com homens, que comportam cerca de 30% dos casos ao longo destes 4 anos. Estes dados são da DGS. Se pegarmos nesses casos de homens que têm sexo com homens, considerando os casos identificados no checkpoint, conseguimos prever que ao longo dos anos o checkpoint tem cada vez mais impacto na detecção do VIH nesta população e em 2014 detectou 26% dos casos nacionais de HSHs. Mas o impacto da detecção precoce também se pode medir de outras maneiras. Portanto, se uma pessoa fez um teste há menos de 12 meses e agora tem um teste reativo, isto também é detecção precoce. Podem haver em laranja mais escuro, que isso são cerca de 50% dos casos no checkpoint são identificados cedo. Mas também podemos ver de outra maneira, nomeadamente através das células CD4. De acordo com o relatório da Direção-Geral de Saúde, com os dados que estavam disponíveis com pessoas com mais de 14 anos, com esta informação, podemos perceber que 50% é de diagnóstico tardio. Claro que não podemos comparar a população em geral com HSHs, mas podemos dizer, de acordo com os dados disponíveis no checkpoint, que nós contribuímos mais para a detecção precoce do que para o diagnóstico tardio. Também podemos medir de outra maneira o nosso impacto, nomeadamente na identificação de casos de infecção aguda, detecção ainda mais precoce. Dos 21 casos detectados em 2014, 4 foram no checkpoint. Nada disto é possível sem uma grande quantidade de número de pessoas e equipas e instituições. Agradecemos a todos, sem exceção, e gostava também de agradecer aos 2 novos parceiros institucionais, a Administração Regional de Saúde e o INSA, que se vão juntar a nós para fazer as análises da consulta das infecções de transmissão sexual. Obrigado. Então, agora dou a palavra à doutora Ana Cláudia Miranda, do Hospital Egas Muniz, que nos vai apresentar alguns dados desta articulação com o hospital. Obrigada, boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao GAT e ao convite do Luís Mendes para estar aqui presente. Eu sou infecciologista no Hospital Egas Muniz, portanto estou aqui a representar o nosso serviço e para vos trazer também o que é o resultado da nossa parceria. Nós fomos coagidos pelo Dr. Luís Mendão a encetar uma parceria que muito nos honra e da qual vamos trazer hoje aqui os nossos resultados preliminares. Eu estou aqui sentada, não é por motivos ortopédicos, é porque eu estou aqui hoje a representar-nos e para introduzir aqui também e dar a palavra a um dos nossos elementos mais recentes nesta dinâmica e nesta parceria, que é a doutora Virgínia Monetti, que vai apresentar os dados, mas de dizer-vos que para nós foi uma parceria que nos deu muito, que para já foi um desafio que eu acho de extrema importância e com impacto, com certeza, mesmo que pequeno, é muito significativo para nós que estamos do outro lado da moeda poder participar e dar resposta a todas estas iniciativas da comunidade e permitir que haja um diálogo também e incentivar essa parceria. Os dados que vos trazemos são ainda preliminares, refletem um
pouco mais de um ano de projeto, que eu me adianto a dizer que tem sido frutuoso e que é um projeto de sucesso, mas que, como vão ver pelos resultados também, o desafio não acaba na referenciação e em garantir uma primeira consulta. É preciso mantermos o diálogo, olhar para os dados e perceber o que é que nos falta para colmatar e para garantir que haja uma retenção nos cuidados de saúde. Portanto, eu vou passar a palavra à doutora Virginia Monetti, que também é infecciologista no nosso serviço. E obrigado pela vossa atenção. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, é mesmo um grande prazer estar cá e apresentar-vos muito brevemente, que é para não passar os tempos previstos, os dados desta referenciação e dessa colaboração que começamos mais ou menos em março de 2015. Trabalho também no Serviço de Infecciologia do Hospital Egas Muniz, que podem ver lá em cima. Isto é uma foto dos inícios, mas realmente não mudou muito desde então. A referenciação, como já a doutora Ana Cláudia disse, começou em março de 2015. É realizada por contato pessoal, direto, através do e-mail, principalmente com dois dos projetos que realizam rastreios na comunidade. Através destes dois projetos, depois recebemos também o contato de outras associações que fazem este tipo de trabalho. Depois do primeiro contato, é fornecida uma data da primeira consulta. Então, desde março de 2015 até junho de 2016, foram referenciados 105 utentes, sendo que a marcação, o intervalo entre o pedido realizado e a marcação foi de mais ou menos 15 dias, com alguma variação que depende sobretudo do motivo da referenciação, obviamente, sendo que os casos mais assinalados como mais urgentes são normalmente avaliados num prazo de uma semana no máximo. Aqui dizer-vos que dos 105 doentes que foram referenciados, foram avaliados pelo menos uma vez 71 utentes e que atualmente temos 53 utentes que estão em seguimento regular. Portanto, já aqui vemos que há dois pontos críticos que temos claramente que trabalhar a vários níveis. Dizer que esta proveniência dos 71 doentes que foram avaliados pelo menos uma vez, principalmente provém do Checkpoint Lisboa, do MOVES e do Imoraria, sendo que no grupo que está classificado como diagnóstico prévio são incluídos aqueles doentes que apresentavam já um diagnóstico principalmente de hepatites ou virais ou infecção por VIH, e que recorreram a uma destas associações ou projetos para retomar um seguimento que, pelas razões mais variadas, foi perdido. Muitas vezes por mudança de país de residência, por necessidade de fazer a ligação com os cuidados de saúde. Então, destes 71 doentes, 53 são atualmente seguidos em consulta, portanto temos 18 que ficaram perdidos depois da primeira avaliação. Temos um utente que mudou de país de residência, 2 que tiveram alta da consulta por tratar-se de rastreios falsos positivos, num caso era um rastreio de hepatite B, num caso de infecção por VIH. 2 pediram a transferência para um outro centro hospitalar por ser mais conveniente segundo as necessidades do utente, e 4 apresentam uma história de adesão irregular, isto é, vieram umas vezes, foram avaliados umas vezes, mas ainda não permitiu esta avaliação que se avançasse em termos de seguimento terapêutico, de estadiamento das infecções. E 9 utentes foram avaliados apenas uma vez. Então, estes são os motivos da referenciação, principalmente rastreio positivo por VIH, VHC, hepatite B um pouco menos representados e apenas 2 utentes referenciados por ter um rastreio positivo para VIH e VHC.
Querendo caracterizar rapidamente os diferentes grupos, 39 utentes foram referenciados com infecção por VIH, sendo que o sexo masculino foi o mais representado e, quanto à naturalidade, a portuguesa e a brasileira foram também as mais representadas. A categoria de transmissão que foi identificada mais frequentemente foi a categoria dos homens que têm sexo com homem. Isto, obviamente, terá a ver também com o tipo de referenciação e de contato que é realizado com os projetos que realizam o rastreio. Dizer que destes 39, 21 utentes apresentavam um novo diagnóstico e que destes novos diagnósticos, 3 foram infecções agudas. 13 utentes apresentavam um diagnóstico anterior a 2015, que é quando começou este projeto de referenciação direta. Não temos dados em 5 utentes, que são aqueles que foram avaliados apenas uma vez e não foi o suficiente para estabelecer a história da infecção. Atualmente, 30 utentes estão a fazer terapêutica antirretrovírica e 2 são doentes infectados com VHC que estão a fazer terapêutica antirretrovírica, mas que ainda não começaram o tratamento para hepatite C. Num caso já está pedido, no outro caso ainda está em estadiamento a hepatite C crónica. Em relação à hepatite C, aqui mais uma vez, dos 22 utentes referenciados há um predomínio do sexo masculino, a naturalidade que é mais representada é a portuguesa e, como expectável, a via de transmissão mais frequente foi a via parentérica. Dos 22 utentes que foram referenciados com rastreio positivo, 5 já acabaram o tratamento e têm critérios de resposta virológica sustentada, ou seja, têm critérios de cura da infecção. 4 encontram-se em tratamento e 8 doentes estão a aguardar a aprovação e 5 não têm tratamento pedido ainda, ou porque estão a acabar o estadiamento ou porque só apareceram uma vez e não foi possível ainda avançar neste sentido. E para concluir, falar-vos dos utentes referenciados para rastreio positivo por VHB, aqui também o predomínio do sexo masculino, diferente, obviamente, como expectável, a naturalidade, aqui há predomínio dos países africanos de língua oficial portuguesa, onde, obviamente, a prevalência da hepatite B crónica é muito alta. E apenas um destes novos utentes tinha critérios para início de terapêutica antirretrovírica, que começou há pouco tempo, e o resto está a ser seguido. Dizer que foi uma ótima experiência, que é o início, pronto, e que para nós também foi muito importante porque permitiu perceber um pouco quais é que são os pontos críticos da referenciação hospitalar e que realmente existem muitas barreiras ainda e que temos que trabalhar para isso, pronto, para tentar deitar abaixo e pronto, a ir para frente. Obrigada. Então, agora só assim um pequeno resumo, que eu penso, sublinhei aqui algumas coisas que eu considero mais importantes. Obrigada a todos pelas apresentações que eu considerei brilhantes e que não deram trabalho nenhum na moderação, porque de facto foram todos cumpridores, o que foi ótimo. Pronto, então falámos aqui sobretudo desta importância da identificação precoce das várias infecções, não é? Transmissíveis. Falámos aqui da importância de ir ao encontro das pessoas, e achei isto fundamental, onde elas se encontram, onde residem e onde rezam. Portanto, isto de facto é muito importante, irmos ao encontro das pessoas. Esta questão da referenciação, que continua, enfim, a ter alguns problemas e que nós todos os dias estamos a tentar melhorar. Temos vários problemas, sobretudo ao nível dos sistemas informáticos, e já todos chegámos a essa conclusão e estamos a trabalhar no sentido de ir melhorando.
Falámos aqui, falou-se aqui também desta questão, que eu achei muito importante, sobre os estilos de alimentação saudável. Eu penso que isto é fundamental também para estas situações e para todas as outras. E depois este impacto nesta colaboração com o hospital, que de facto, pronto, penso que é uma mais-valia. Agora, penso eu, posso passar a palavra a quem quiser fazer alguma questão? Posso? Vocês deixam? Só um bocadinho, pouquinho, estão ali a dizer assim. Pronto, quem é que tem alguma questão? Há aí algum micro? Tem, a Edna. Queria 2 comentários. Em primeiro lugar, felicitar a todos pelo enorme trabalho que estão a fazer. Todos sabemos que, a nível comunitário, é muito importante. O Serviço Nacional de Saúde é muito importante, mas não pode fazer tudo. Não deve, e está provado que não pode. Entretanto, 2 notas. Em primeiro lugar, a respeito do teste rápido da sífilis, queria chamar a atenção, embora seja muito importante como teste de rastreio, é um teste que não é robusto. Um dos serviços para onde o checkpoint envia utentes é para a consulta de doenças sexualmente transmissíveis do Centro de Saúde da Lapa. Antes de vir, estive a fazer um breve apanhado dos números, e em 2015, dos 56 doentes que nos disseram que tinham vindo à consulta tendo conhecimento através de checkpoint, uns por sintomas, outros por teste rápido reativo da sífilis, porque o teste rápido reativo do VIH não é para nós como é natural. Dos testes rápidos reativos da sífilis, 2 não se confirmaram, ou seja, eram falsos positivos, como é natural. Alguns nem sempre referenciam lá que já tiveram sífilis, e eu sei que a pergunta é bem feita, mas nem sempre é bem respondida. Em relação às pessoas que tinham sintomas, e nomeadamente, e é isso que eu chamo a atenção, é que pode haver uma sífilis em atividade, nomeadamente sífilis primária e secundária, com um teste reativo, com um teste da sífilis não reativo. Portanto, enquanto que o teste do HIV é um teste robusto, ou seja, se for negativo e se não tiver em período de janela, é um negativo verdadeiro, o teste rápido da sífilis pode ser negativo com uma sífilis em atividade. Isto é só para chamar a atenção, porque podemos estar a dar falsas seguranças aos utentes dos projetos. Portanto, estar sempre atento. E muitas vezes, como sabem, a sífilis é uma matreira em tudo, e muitas vezes os sintomas são atípicos, o próprio doente não os reconhece, e às vezes, então nos serviços de saúde, nomeadamente nos serviços de urgência, é muito frequente o utente ir com um rasgo cutâneo e sai de lá com uma alergia à carne de porco ou uma alergia aos morangos, é o mais natural. E como sabem, não se trata com antihistamínico a sífilis. Uma outra nota em relação àquilo que o Miguel disse em relação ao teste do HPV, e aqui pus dos galões como membro da Comissão Técnica de Vacinação. Não está indicado fazer o teste HPV pré-vacina. Ou seja, o teste HPV não deve ser utilizado como teste de rastreio geral em ISTs, não é necessário nem indicado em termos de rastreio pré-vacina. Qualquer pessoa pode e deve ser vacinada, de ambos os géneros, com mais de 9 anos. A pena é que seja gratuita apenas para as meninas dos 13 anos, ou dos 10 aos 13, mas é recomendada para toda a gente. Muito boa tarde a todos. Eu não sabia se havia... Bem, vou colocar agora, mas algumas questões também são para o coordenador da rede de rastreio, mas aproveito já que a mesa também está no terreno e também, se calhar, defrontaram-se com algumas situações destas. A minha primeira questão foi dos 20% de referenciação, não é? Porque no nosso projeto não tivemos nenhum caso que não foi referenciado para os cuidados de saúde, e se dentro destes 20% de referenciação, quais são as variáveis ou os padrões quais são as relações que podemos tirar se isto foi analisado ou não é? Em termos de referenciação. Depois, também, a questão da comorbilidade do VIH e sífilis, não sei se depende com a especificidade do teste, como foi referida aqui, ou se detectaram que havia critérios de seleção para a realização de teste para a sífilis diferentes de projeto para projeto. Ou seja, que não foi tão amplamente divulgado, porque um estudo recente de 2016
dá-nos que a indicação que o VIH e sífilis têm uma associação de comorbilidade de 42%, versus 5,1% que foi detectado aqui na rede de rastreio. Há um hiato enorme que tem que ser de alguma forma também teorizado. Depois, também me trouxe aqui outra questão que, relativamente ao questionário, que foi o levantamento de dados relativamente à violência doméstica ou algum tipo de... E a minha questão que se coloca aqui é, num atendimento de realização de rastreio rápido, o levantamento destas questões do ponto de vista ético, e não sei se não deveremos ponderar a submissão do questionário a uma comissão de ética para realmente aferirmos isto, porque eu não me sinto confortável em abordar uma questão de violência doméstica em contexto de atendimento de 20 minutos e depois esta pessoa ser largada assim, não é? Por isso, acho que isto também deverá de ser pensado também em conjunto. Obrigado. Eu queria só dizer uma coisa muito rápida, que é, com muita pena minha, nós estamos um bocado apertados de tempo e, portanto, vamos ter que acelerar o processo de perguntas e respostas. Nesta sequência eu vou tentar responder muito brevemente. Obrigado pelas questões primeiro. Dizer que, relativamente à Comissão de Ética, o questionário foi passado por uma Comissão de Ética e aprovado, bem como pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, como é óbvio, não estaria a ser aplicado de outra forma. A questão da violência foi amplamente discutida, quer entre a equipa de coordenação do projeto, quer com as organizações. Nem todas as organizações estão a colocar a questão, precisamente porque só as organizações que se sentem confortáveis, em que têm respostas de retaguarda para oferecer às pessoas, é que estão a colocar a questão. Quem não se sente... E foram precisamente essas as questões que foram discutidas, ou seja, se nós não temos nada para oferecer às pessoas, não é ético estar a levantar um problema para o qual não podemos dar nenhuma solução. Portanto, muito relevante, e ainda bem que colocas a questão. Relativamente à associação VIH-sífilis, de facto há aqui duas coisas logo à partida que têm que ser pensadas, que é, o teste de sífilis só é feito a quem reporta nunca ter tido uma infecção de sífilis, porque de outra forma, se já teve sífilis no passado, o teste vai ser sempre reativo, portanto nunca é feito, e logo aí todas as pessoas que reportam ter sífilis, mesmo que tenham um teste reativo de VIH, não fizeram um teste de sífilis, e portanto essa associação pode ser analisada especificamente, é uma das questões que é colocada no questionário. Aqui é só a concomitância de testes reativos, e portanto a todas as pessoas que já tiveram um diagnóstico de sífilis no passado não foi proposto o teste, e portanto não surge neste número, surgirá noutra análise. Em segundo lugar, ainda relativamente à questão ou em último lugar, desculpem, relativamente à questão das referenciações, é um trabalho que tem que ser feito organização a organização, e é um dos objetivos desta mesa, e como muita pena minha não poder ter cá todos os projetos, a realidade é muito diferente local para local, bem como os grupos com que se trabalham, e portanto esses fatores críticos para determinar se as pessoas conseguem ou não chegar aos serviços de saúde variam imenso de local para local, e é um trabalho que tem que ser feito de uma forma granular. Quando nós colocamos a questão se a pessoa deseja referenciação, nós temos respostas como: eu não vivo em Lisboa, estou de passagem, inclusivamente estrangeiros, inclusive pessoas que nos dizem: eu já tenho um médico com quem vou falar, que é o médico do meu parceiro, ou tenho alguém da família que me pode facilitar o processo. Ou seja, esses 20% que se perdem, que não se perdem, não aceitam, é o protocolo de referenciação da instituição. Não quer dizer que essas pessoas não cheguem à consulta. E esses fatores estão identificados. Não foram apresentados, mas sabemos perfeitamente porque lidamos diariamente com as pessoas. É só isso. Vou dar a palavra aqui à Cristina. Muito rápido, e respondendo ao Gonçalo. De facto, a Aspas, eu não tenho conhecimento relativamente às outras associações, mas a Aspas não tem aplicado, na maioria dos casos, todas as questões presentes no questionário. Naturalmente que nós não estamos aqui na corrida para os números,
mas uma coisa é os 20 minutos, em que nesses 20 minutos, até porque nós dizemos às pessoas, é um teste rápido, quando as pessoas muitas vezes perguntam, mas quanto tempo vou demorar, nós dizemos 20 minutos, portanto não devemos ultrapassar isso. Portanto, não havendo espaço para isso, ou seja, eu digo ao contrário, só quando existe espaço e que percebemos que podemos fazer mais perguntas é que preenchemos o questionário todo. De outra forma, há essa e muitas outras que nós não perguntamos, até porque tudo depende da população com a qual estamos a trabalhar e nós, a nossa população, ou a maioria da nossa população, não gosta sequer muitas vezes recusam até dizer a data de nascimento, portanto, não vamos fazer mais perguntas. Doutora... Então vá, primeiro ali. Obrigada, eu peço desculpa. É que eu já estou aqui há tanto tempo com o dedo no ar. Não tem importância. Eu peço desculpa por passar ali. O meu nome é Elsa Belo, eu faço parte da equipa de Ares do Pinhal e somos nós que temos o programa das unidades móveis, o programa de baixo limiar de exigência das unidades móveis na cidade de Lisboa. E pronto, e já se vai sabendo, não é, que nós temos cerca de 1.200, 1.300 utentes diariamente, muitos deles ali da doutora Ana Cláudia. Eu tenho muito prazer em conhecê-la porque temos muitos doentes em comum. Mas há aqui uma questão que eu não posso deixar de passar. Hoje é a oportunidade, porque estamos todos juntos e porque estão aqui instituições que levantam aqui problemas muito semelhantes àqueles que nós vivemos todos os dias, porque nós fazemos nas unidades móveis, em articulação com o Instituto Ricardo Jorge, as análises sanguíneas cerca de uma média de 1.450 pessoas anualmente. Incluindo a sífilis, mas a sífilis é um problema que é tratado na própria unidade móvel, é lá que fazemos o tratamento. Portanto, desse ponto de vista da sífilis, nós vamos tentando fazer aquilo que é possível. As dificuldades que se nos colocam todos os dias são relativamente a novos casos. Em relação aos casos que já têm uma referência médica, nós telefonamos para o hospital e muitos chatinhos e muito insistentes vamos conseguindo retomar consultas muitas vezes interrompidas. Em relação a novos casos, as coisas são remetidas para o Sistema Nacional de Saúde e pela via normal, ou seja, pelo Centro de Saúde. Deu-me a entender daquilo que tivemos aqui a ouvir, destes projetos, que toda a gente tem a sua forma e o seu caminho feito para chegar a uma consulta de especialidade, por exemplo, em relação ao HCV. E, no fundo, é isso que nós fazemos também. Nós, quando temos uma consulta, quando conseguimos uma consulta de especialidade, das duas uma, ou é porque o utente esteve internado e sai com a consulta marcada, que é uma vantagem, ou é porque tivemos que recorrer a mecanismos que são de parcerias informais, como acontece em Peniche, que é agarrar no telefone e dizer, pelo amor de Deus, recebam esta pessoa, porque não sei por quanto tempo é que ela vai resistir mais. E isto para nós é um problema enorme. Eu tive a ouvi-los a todos e parece-me que cada instituição parece que já encontrou o seu caminho e vai fazendo as coisas. No entanto, eu queria chamar a atenção para isso, que estas populações mais debilitadas não podem seguir os trâmites normais. Quer dizer, até eu falto às minhas consultas, todos nós faltamos às nossas consultas. E, portanto, temos que encontrar, penso eu, uma forma, isto é só para chamar a atenção, que não vamos aqui agora fazer magia, é só para chamar a atenção que, de facto, nós não podemos trabalhar desta forma amadora, que é andarmos a tentar romper serviços e a tentar agarrar agentes que, porventura, são uns com melhor vontade, outros com menor vontade, nos vão deixando de marcar algumas consultas para que os nossos doentes tenham acesso aos tratamentos. Pronto, era só isto que eu queria dizer e queria dizer também ao Ricardo, queria-vos dar os parabéns
pela rede rastreio e queria disponibilizar o nosso serviço, claro, para fazer parte daquilo que entenderem necessário. Está bem? Obrigada, desculpem. Doutora Fernanda. Só um bocadinho, só para fazer aqui uma pequena correção, é muito breve. Só para corrigir, nós temos efetivamente o protocolo formalizado com o Centro Hospitalar do Oeste, ok? Essa parte do agarrar no telefone, se calhar também é a nossa ansiedade de podermos dar uma resposta enquanto o doente ainda está no centro rastreio, poder logo levar a data da consulta. Mas efetivamente temos o protocolo assinado com a questão. Tá? Muito obrigado, doutora Fernanda. Eu queria fazer um lamento, ou deixar um lamento, de ter ouvido algumas organizações comunitárias retraírem-se perante determinadas questões do questionário, nomeadamente em relação à violência, por não terem meios para dar resposta. Existe uma estrutura comunitária há 7 anos para dar resposta a essas situações da discriminação e da violência sobre pessoas seropositivas, que lamento que não se lembrem dela quando têm uma situação de violência à vossa frente, porque se tiverem, não sei o que é que fazem. Lamento e, portanto, o meu lamento fica feito. Por outro lado, a questão que levantou era a questão que eu queria levantar, mas não é da forma como levantou. Os protocolos, eu conheço bem como é que foram conseguidos os protocolos do checkpoint, resultam de raiva, de suor, de choros, de reclamações, de bater com o pé, com a mão na mesa, junto das estruturas do Sistema Nacional de Saúde. E é inacreditável que a gente veja aqui 4 associações e cada uma tem o seu sistema. O Sistema Nacional de Saúde é só um. Cada uma tem o seu tipo de protocolos. Uns facílimos de arranjar. E até se percebe que nas regiões, nas zonas mais pequenas, seja mais fácil. Outros, impossíveis. Quantos anos o checkpoint esteve à procura da referenciação? Temos agora uma grande colaboração, há 1 ano, com o Hospital Egas Meniz. Mas antes disso era mesmo a chorar e a chatear e a ir pôr lá as pessoas à porta para os receberem. Há um despacho, há um decreto que facilita essa referenciação. Mesmo assim, a sua aplicação, quer dentro de uma mesma Administração Regional de Saúde, quer de uma administração para outra, varia pelas pessoas que estão no hospital a dar resposta. Isto não pode ser, porque não se faz legislação, faz-se legislação para ser aplicada e para ser monitorizado o seu cumprimento e a sua aplicação. E isto passa sempre ao lado. Nós temos leis fantásticas. Eu estou sempre do contra, portanto peço imensa desculpa, mas eu vivo nisto há 30 anos ou mais e estou cansado das declarações de boas intenções e das leis lindíssimas e que depois ninguém monitoriza e ninguém obriga a cumprir. Há uma Administração Regional de Saúde, há uma autoridade, a ACS, que eu nunca sei depois as siglas, têm que pôr em prática a legislação que é publicada, quer pelo Governo, quer pela Assembleia da República. E têm que monitorizar e ver se está feito ou não está. Não é possível que só haja 2 hospitais em Lisboa, que é onde se concentram metade das infecções, que têm protocolos assinados com os centros comunitários. Não é possível. E, no entanto, tudo a subir para o lado. Lisboa tem metade das infecções, tem 2 hospitais protocolados. Bom, eu quero-vos pedir imensa desculpa, mas estamos já bem para além da hora. Eu, por mim, ficava aqui o resto do dia, mas temos uma série de compromissos temporais para manter e, portanto, deixo-vos ir para coffee break. Lamento, doutora Fernanda, cortar-lhe a palavra. Só anunciar que... Bom, primeiro anunciar-vos 2 coisas. A primeira delas é que o coffee break será de 15 minutos e não de 30, uma vez que nos esticámos nas perguntas e respostas. E a segunda, o Luís fará o anúncio. Muito obrigado. Devo dizer que desta mesa redonda há uma coisa que nos tem vindo crescentemente a preocupar, que é a retenção nos cuidados de saúde, e que vai ser um trabalho muito desafiante,
mas onde precisamos de verdadeiramente trabalhar para encontrar, propor, fazer pilotos, a ver que tipo de respostas é que são necessárias. Portugal tem um problema com o diagnóstico. Vou mesmo acelerar. Calma. Tem um problema com o diagnóstico precoce. Não sabemos, e isso espero verdadeiramente que os novos responsáveis o façam. Não... Daniel? Vem como trata o chefe, é assim. Gostava mesmo que os dados sobre a retenção passassem a ser publicados em relação à Civida. Não é admissível que não sejam. Depois, finalmente temos uma notícia boa, e eu vivo de notícias boas. Há uma série de anos que estamos a tentar conseguir um acordo para uma parceria público-privada que deve ser a mais satisfatória para o Sistema Nacional, que é, nós damos o trabalho, fazemos tudo, levamos lá as pessoas e eles só fazem as análises. E pagam as análises, mas nem nos pagam a nós, pagam diretamente ao INSA. Portanto, parcerias público-privadas deste tipo deve haver muito poucas, diria eu. Mas, finalmente, queria agradecer, por um lado, ao Dr. Luís Pisco, que nestes últimos 2 anos e meio, tem acompanhado e apoiado este trabalho, e muitíssimo à doutora Rosa Matos, a nova Presidente do Conselho de Administração da ARS Lisboa e Valde Tejo, porque finalmente vamos agora assinar o protocolo que estávamos à espera há muitos anos para as análises das ISTs no INSA. Muito obrigado.